Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma entrevista especial com o ex-ministro, ex-deputado e jornalista Aldo Rebelo, que está conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar de um assunto que está envolvendo a questão ambiental, mas querendo também, a esquerda querendo envolver os militares nessa confusão, nesse lodaçal. E o jornalista Aldo Rebelo entrou na conversa para esclarecer as dúvidas. Primeiramente, preciso cumprimentar o Aldo, que está lá no sertão de Alagoas. Aldo Rebelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores, aos internautas do Notícias Agrícolas. É uma grande alegria, amigo, poder reencontrá-lo para falar sobre um tema tão polêmico, tão atual e tão preocupante como é o caso da nossa querida Amazônia brasileira. A questão ambiental, sempre lembrando que os produtores têm assim, o maior apreço pelo Aldo Rebelo, enquanto ministro, enquanto deputado, presidente da Câmara, que foi, na questão do Código Florestal, né? As questões foram resolvidas. Aliás, essa questão do Código Ambiental, do Código Florestal, é bom que se diga, né, que o Código Florestal não atendeu ao reclamo em 100% dos dois lados. Os dois lados, ou seja, os ambientalistas e os produtores, ficaram ressentidos com o Código Florestal. Conclusão, o código é ótimo, né? Porque não atendeu só um lado, atendeu aos dois, enfim. Mas nós estamos aqui conversando com o ex-ministro, foi ministro de 4 pastas no governo, deputado, presidente da Câmara, né? E a pessoa que praticamente resolveu o Código Florestal para o país, porque nesse instante, na semana que se deu, voltou a questão ambiental à baila, a questão da Amazônia, com pressões da Europa, principalmente, sobre o governo brasileiro, dizendo que nós não estamos cuidando bem da Amazônia, embora o próprio INPE diga e prove que nós estamos diminuindo o número de queimadas. Ponto. Mas o problema onde o Aldo entrou foi que os jornalistas da Folha, principalmente da Folha, tentaram envolver as Forças Armadas nesta questão. Tentaram trazer o vice-presidente, o general Mourão, para esse debate, né? E parecia todo que as Forças Armadas teriam se denegrindo ao entrar na defesa da Amazônia. Aí, o Aldo Rebelo, como jornalista que fez um artigo contestando um dos articulistas da Folha, dizendo que as coisas não eram bem assim. E aí, Aldo, eu quero que você faça a contextualização e já deixa a minha pergunta seguinte. O problema não é a questão ambiental, não é a defesa da Amazônia. No meu entender, o que os ambientalistas querem, porque querem, é derrubar o Código Florestal. A palavra com Aldo Rebelo. Muito obrigado, João. Um grande abraço mais uma vez. De fato, o tema da Amazônia é, ao mesmo tempo, polêmico, ao mesmo tempo paradoxal, ou seja, é um conflito, porque não há no mundo área mais protegida, mais preservada por lei. Nós temos, só no estado do Amazonas, que é o maior da região norte, mais de 98% da área do estado do Amazonas preservada. Ou seja, se você computar cidades, agricultura, pecuária, infraestrutura, isso não vai dar 2% da área do estado do Amazonas, que tem 1.500.000, 1.600.000 quilômetros quadrados. Só para dizer o seguinte. E você somar os territórios da França, todo o território da França, toda a Alemanha, toda a Noruega, toda a Holanda, toda a Dinamarca, transformar tudo em floresta, não restar uma cidade, uma plantação de beterraba nem de couve, uma rodovia, uma ferrovia, tudo transformado em floresta, o que tem de floresta no Amazonas vai ser muito maior do que isso. Então, como é que nós podemos ser acusados de inimigos do meio ambiente e da floresta? Quando você tem um estado como o Amapá, João, que 80% já está imobilizado em unidade de conservação e terra indígena. Ah, mas tem 20%. Desses 20%, se tudo for usado para a agricultura e para a pecuária, vai ter que deixar 80% de reserva legal. Ou seja, daria 4% do território que poderia ser usado em Roraima. 70% são áreas, só a área
da Raposa Serra do Sol, são 1.600.000 hectares imobilizados. O Parque do Tumucumaque, no Amapá, são 38 mil quilômetros quadrados, é maior do que muito país da Europa. Então, é um paradoxo, é incompreensível que o Brasil viva sofrendo ameaças de sanções, de bloqueio, de boicote de redes de supermercado para os nossos produtos, em razão da Amazônia, que é essa área bem protegida. Tem crime ambiental na Amazônia? Tem, provavelmente tem crime ambiental no mundo inteiro, de tudo quanto é natureza. O crime ambiental tem que ser combatido, reprimido. O que não pode é justificar a campanha que se faz contra o Brasil, que eu sei que essa campanha é por causa do eleitor francês, que tem uma influência muito grande dos verdes, do eleitor alemão, os sócios ou os acionistas dessas empresas que cobram do Brasil e que estão na Europa, os Estados Unidos, que têm uma agricultura que compete com a do Brasil, cujos fazendeiros mobilizam recursos para fazer campanha contra a agricultura brasileira, dizendo o tema da campanha, aliás, do grande documento que eles produziram, que se chama Farms Here, Forest There, fazendas aqui nos Estados Unidos e florestas no Brasil, para reduzir a competitividade da agricultura brasileira. Tudo isso está envolvido e nós temos que ajudar a esclarecer essa situação, principalmente para a população, para os jornalistas do Sul e do Sudeste, que pouco conhecem a Amazônia. Não, essencialmente é isso que você provou, inclusive o Aldo fez um artigo na Folha, como eu disse, exatamente dizendo isso. Bom, mas eu acrescentaria, viu, Aldo, os jornalistas da Folha não conhecem a Amazônia, né? Como não conhecem os europeus, eles não sabem do que eles estão falando. E a proposta, inclusive, que está na mesa do governo é dissolver, né? Acabar com essa história de Amazônia Legal. Porque quando se fala Amazônia Legal, a gente imagina que o Cerradão, lá de Cuiabá, pertence à Amazônia, que a ideia que nós temos é que aquilo lá é uma grande floresta quando aquilo não passa de um cerrado. A gente precisa definir o que é a floresta, das matas, do cerrado e das necessidades da agricultura. Porque, no fundo, o seu artigo, né, foi claro em dizer que nós estamos na defesa da produção agrícola. Né? Aldo, lembra aquela história? Que o sertanejo vai lá e derruba um pau, como se diz, porque ele precisa alimentar os filhos. Ora, vamos resolver isso, vamos dar alternativas econômicas para o sertanejo, não é isso, Aldo? Exatamente. João, a Amazônia Legal é um conceito administrativo, é um conceito fiscal, não é um conceito natural. Foi criado pelo governo para estender benefícios da Sudã, do Fundo Amazônia, a uma área maior do que a do bioma. Do ponto de vista ambiental, o conceito é bioma, ou seja, é o que vale para o Código Florestal. O conceito é como a Sudene. A Sudene não traduz um bioma. Na Sudene, você tem o semiárido, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que vai do sul de Minas, aliás, do norte de Minas, até o Maranhão. Já houve até quem quisesse incluir na Sudene o Vale do Ribeira, pela pobreza, lá em São Paulo. E você não pode traduzir a Sudene, o conceito fiscal da Sudene para o bioma, porque você vai ter Mata Atlântica, você vai ter o semiárido, você vai ter até uma parte de Amazônia, lá no Maranhão, tudo Sudene. Então, você não pode conceituar a Amazônia como uma região fiscal administrativa. Para esses efeitos, você tem que traduzir como bioma. E como bioma, a Amazônia tem exigências terríveis. Você imagine em que lugar do mundo um agricultor é obrigado a renunciar, a abdicar de 80% da sua área produtiva em nome do meio ambiente, sem nenhuma indenização, sem receber nada por causa disso. Imagina se um agricultor alemão, europeu, não, mas aquilo ali é agricultura de 500 anos, não quero saber, refloreste alguma coisa, pelo menos 5%, 10% das suas propriedades, nada,
tudo zero, façam alguma mata ciliar. Aqui no Brasil nós temos mata ciliar até 200 metros, 300 metros. Todo mundo é obrigado a ter mata ciliar. O menor córrego tem que ter 30 metros. Quantos metros tem uma mata ciliar no rio europeu? Zero, João. Não tem mata ciliar. Mata ciliar de quê? De couve-flor, de beterraba, de agricultura, de pecuária, tudo usado. E querem impor ao Brasil esse tributo. Uma hora o Brasil vai ter que rediscutir, principalmente nessa Amazônia, porque é inviável você ter uma propriedade e 80% dela você não pode utilizar, você não pode produzir. Teremos que rediscutir uma determinada hora. Nós temos já boa parte da Amazônia imobilizada em áreas indígenas. Para se ter uma ideia, João, nossa safra de grãos, nossa safra agrícola, toda ela é produzida numa área em torno de 60 milhões de hectares. Nós temos em terra indígena 130 milhões de hectares. Ou seja, e o Brasil é acusado de não proteger nada. Além disso, o que é que se fez na Amazônia de forma criminosa? Você tem toda uma área desabitada, desantropizada, como se diz, para tornar parque, flona, que são as florestas nacionais. Mas o que é que alguns técnicos do meio ambiente fizeram? Resolveram tornar parque exatamente as áreas já com alguma agricultura. Ou seja, o governo entrou em certas áreas e transformou em criminosos pessoas que já estavam esperando o seu título de posse. Eu acho que isso é algo inaceitável. O Brasil tem que discutir a Amazônia, tem que debater. Nós temos lá excelentes universidades do Amazonas, a Universidade do Amazonas, a Universidade do Pará. Nós temos excelentes institutos, o INPA, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, é um instituto de excelência. Nós temos um outro instituto lá no interior do Amazônia, o Mamirauá, que é um instituto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos uma bela instituição, mais do que centenária, que é o Instituto Guelph, lá em Belém do Pará, uma obra maravilhosa, com muito conhecimento acumulado, e nada disso é consultado. Aí você vê os jornalistas do sul do país só entrevistando ONG sobre a Amazônia. Parece que quem conhece a Amazônia são as ONGs, que nem vivem lá, tá certo? Seus dirigentes vivem ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em São Paulo, ou no circuito internacional de difamação do Brasil. Não. A Amazônia precisa ser explicada. A beligerância não é o melhor caminho. E nós podemos explicar a Amazônia com as nossas universidades. Vamos convocar quem estuda a Amazônia nas principais universidades brasileiras do Sul, do Sudeste, e usar o conhecimento acumulado da própria Amazônia, das universidades, dos agricultores, de quem produz na Amazônia. É isso que precisa ser feito. E não o Brasil se somar, uma parte da nossa mídia, a essa campanha, que obedece a interesses que não são propriamente do meio ambiente. São interesses comerciais, são de europeus, mas não para nós. Agora, sim, dessa tentativa de enfiar os militares nesse lodaçal, desse debate aí das queimadas, mas vamos direto ao ponto. O que há por trás disso? O que há por trás disso, na minha leitura, eu quero confirmar com o senhor, eles querem porque querem eliminar o Código Florestal. Eles não aceitam a história do desmatamento legal contra o desmatamento ilegal. Eles querem porque querem fechar essa lei. É um ato insano e imoral contra a Constituição, derrubar uma coisa que foi discutida durante 5 anos, para não dizer 7, né, Aldo? Eu me lembro disso, né? Discutido incessantemente por toda a nação brasileira, que caiu naquele cadinho chamado Congresso Nacional. Tiramos esse Código Florestal, que permite que 20% seja usado para a agricultura e, em troca, estamos falando de Amazônia, se preserve 80%. Mesmo assim, com tudo isso discutido, com tudo isso viabilizado, lá vem mais uma vez os ambientalistas usando ONGs estrangeiras na tentativa sórdida de apagar o Código Florestal. É disso que se trata, né, deputado? Por quê? Porque eles querem a aplicação do Código Florestal apenas no aspecto que é defendido pelas ONGs.
no que o código beneficia ou protege o agricultor, eles querem neutralizar. Entraram no Supremo Tribunal Federal, estão atrás agora de uma tese de desmatamento zero. Ora, se você tem uma propriedade na Amazônia e você já, por lei, é obrigado a reservar 80% para a floresta, se você não puder usar os 20%, ou seja, você está sendo expulso na prática da sua propriedade. Aliás, é bom que se diga que o desmatamento na Europa aumentou recentemente. E por que aumentou? Aumentou pelo seguinte, porque eles aumentaram as áreas de floresta plantada e, como aumentaram as áreas de floresta plantada, eles aumentaram a área que é desmatada, ou seja, que a floresta é usada para fins econômicos, comerciais. Certa vez eu estava na Suécia e, andando lá pelas ruas, notei uma presença muito grande na construção civil, nas estruturas montadas de madeira. Eu não via a presença de nenhuma estrutura de metal, não via nada. Aí eu perguntei ao interlocutor lá, por que vocês não usam vocês usam tanta madeira? Ele disse, porque aqui existe uma lei, que é uma lei de incentivo ao uso da madeira. O uso do metal paga um imposto muito grande, porque madeira nós temos e o metal nós importamos. Então, na verdade, há uma guerra comercial, porque a Amazônia pode fornecer para o Brasil e para o mundo, sem devastar a floresta, muita madeira nobre. Porque a incidência de madeira na floresta, da madeira nobre, você não tem uma floresta de madeira nobre. É uma madeira aqui, outra acolá, que você pode usar por manejo. Mas eles querem impedir que isso aconteça. Então, o Código Florestal é bom naquilo que os ambientalistas julgam que serve aos interesses deles. Nas limitações que impõem ao produtor, ao agricultor, naquilo que protege o agricultor, eles entram no Supremo, eles fazem campanha internacional, ou seja, isso eu acho que é algo inaceitável, porque já é um certo tributo. Renunciar a uma parte dos seus meios de produção é um tributo indireto que você impõe sobre o agricultor. E no caso da Amazônia, você já tem um tributo que confisca da produção, da atividade produtiva, 80% da área. Você quer impor mais o quê? Eu acho que esse esclarecimento é que precisa ser prestado à sociedade, à população. E quem faz isso criminosamente, que pague. O que você não pode é negar, por exemplo, a fazer a regularização fundiária. Existe uma campanha no Brasil. A regularização fundiária foi associada à grilagem. Quando exatamente o que existe é que o grileiro ele não quer a regularização. O grileiro ele quer agir clandestinamente, ele quer agir fora da lei. Quem quer a regularização é quem quer agir dentro da lei, quer ser fiscalizado, vai poder ser fiscalizado. Mas, no Brasil, nós perdemos a racionalidade nesse debate. E até as pessoas ficarem contra artistas, intelectuais, celebridades, contra a regularização fundiária. Como você pode conceber uma coisa dessa? É um direito, além de tudo, é um direito. O cidadão tem direito a regularizar a sua propriedade, seja ela um imóvel, seja ela um quintal, seja ela uma fazenda, média, pequena, grande. É um direito que a lei assegura a ele e que nós não podemos negar, porque essas pessoas foram para a Amazônia convocadas pelo governo, chamadas pelo governo, adquiriram essas áreas, muitos pagaram e agora têm o seu direito contestado e negado a regularização, que é um absurdo. Mas assim, eles miram, né, deputado? Eles miram na questão da Amazônia, no sentido de conseguir outras coisas. Então, nós estamos aqui, primeiramente, levantando e esclarecendo que o objetivo deles é acabar com o Código Florestal, e quando eles falam da Amazônia, na verdade, eles querem impedir a agricultura no Cerrado, porque nós, estrategicamente, a agricultura brasileira fez uma troca. Ok, não vamos para a Amazônia, mas vamos produzir no Cerrado. Nem isso eles querem com esse tal de desmatamento zero, ou seja, desmatamento zero significa o fim do Código Florestal. Deixa eu lhe dizer, João, infelizmente é uma coisa muito pior. O acordo, o Encontro de Paris, propôs a chamada meta do milênio, que é a emissão zero de carbono.
Então, vamos traduzir. Essa é a meta do milênio, a emissão zero de carbono. O que é a emissão zero de carbono? Significa parar de emitir gás carbônico? Não, porque o mundo, principalmente o mundo desenvolvido, não vai parar de emitir gás carbônico. Carbono zero é você sequestrar carbono na mesma proporção que você emite. Então, aí você zera. Pois bem, só que sequestrar carbono é caro. Qual é a forma mais barata que tem? É a vegetação, é a floresta. Bem, aonde estão as florestas? Quem está disposto a ceder floresta para sequestrar carbono? Os europeus não estão, os americanos não estão, os chineses não estão, a Índia não está, o Japão não está. Só tem duas áreas possíveis para essa indústria, para esse mercado: o Brasil e a África. Qual é o problema? É que a África não oferece segurança jurídica, tem muitas lutas, guerras civis. Então, restou o Brasil. Bem, aí o que é que se calcula? Que o mundo vai precisar de aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados de áreas de reflorestamento para alcançar a meta de carbono zero. Qual é a questão? É que ninguém está disposto a ceder essas áreas. Então, a revista Economist, reproduzindo um estudo de uma universidade sueca, que cogita que essa área seja o Cerrado brasileiro. Aí eles comentam, mas ali tem uma produção grande de grãos e de proteína, de criação, precisa discutir isso com os brasileiros. Aí eles soltam essas ONGs para fazerem a campanha, principalmente no Cerrado, dizer que há uma ameaça contra o Cerrado. O Cerrado brasileiro tem uma ocupação parcimoniosa, tem uma reserva legal de 35% da propriedade protegida, imobilizada. 65% é que é usado ou permitido o uso, que nem chega a isso, nem chega a ser utilizado. Mas há uma campanha pela desantropização. Primeiro começa com o desmatamento zero no Cerrado e depois passa-se à fase seguinte, que é converter o Cerrado, que tem a mesma natureza, muita semelhança com a savana africana, onde a FAO liberou para a produção 400 milhões de hectares, de novos hectares. Por quê? Porque a África tem influência com seus votos na escolha dos dirigentes da FAO e eles aceitaram 400 milhões de hectares nas savanas africanas. Mas aqui para o Brasil, eles querem reconverter o Cerrado só em vegetação nativa, o que, do ponto de vista do interesse do Brasil, é absolutamente inaceitável. Então, eles querem fazer com que... eu não consigo entender quando eles pensam em converter o Cerrado à sua vegetação inicial, o que fazer com as pessoas que lá vivem, que estão tentando sobreviver nessa crise da pandemia na agricultura. O que vai fazer? Vai levar todo mundo para onde? Para São Paulo? É isso que estão pretendendo? Não estou entendendo. As pessoas, infelizmente, João, não entram no cálculo desse tipo de gente. O que eles querem, o termo que eles usam é desantropizar. Desantropizar é retirar da área toda atividade antrópica, toda atividade humana. Ou seja, qualquer atividade econômica tem que cessar nessa área. É o que se chama de desantropização. Tirar da área qualquer... Se você tira da área qualquer tipo de atividade, você vai tirar o ser humano, que é o que eles querem, porque só é possível converter essas áreas em floresta ou em vegetação nativa se você tirar as pessoas. Por essa razão é que eles chegam na Amazônia, procuram os lugares que já estão antropizados, que já tem gente, já tem agricultura, já tem pecuária para demarcar, ou como terra indígena, ou comunidade de conservação. Não vão demarcar as áreas que estão desabitadas, e que é a maioria da Amazônia. A maioria é área desabitada, mas eles não vão atrás disso. Eles vão atrás de imobilizar as áreas que estão habitadas, porque transforma as pessoas em ilegais e tem que ser retirada. Quando eu era ministro da Defesa, muitas vezes recebia do comando local da Amazônia requisição de tropas para tirar pessoas, até que eu cheguei à conclusão que eu digo, olha, não vão usar o Exército para isso. Usem polícia, usem o que quiser. Não vão usar o Exército para fazer esse tipo de barbaridade, não. Como aconteceu lá em Roraima,
pessoas que estavam ali, centenárias, que foram transformadas em criminosas e retiradas da área, como se não tivessem nem vivido e nem nascido ali. Mas esse é o pensamento, é um pensamento desumano, mas, infelizmente, é o que eles querem, com jeito, né? Não assumem, mas, no fundo, o resultado é esse. Não tem como você transformar tudo em vegetação nativa e as pessoas continuarem vivendo lá. É impossível. Deputado, para encerrar, né, a gente começou falando da sua carta em defesa ou do esclarecimento da situação das queimadas da Amazônia, onde, né, a mídia de esquerda, dos ativistas, estavam tentando arrastar as Forças Armadas para esse lodaçal desse debate aí, e você repôs, dizendo que, no fundo, a questão é o Código Florestal. Agora você está dando um passo à frente, dizendo que o desmatamento zero exigido no Cerrado significa tirar as pessoas daquela região, que é inimaginável, eles não sabem do que eles estão falando. Vamos reduzir bem as questões. No fundo, é isso que nós temos que deixar muito claro para a população brasileira aqui, né, Aldo? A gente só acredita que com boa informação, com bom debate, com esclarecimento, que a gente vai eliminar esse problema. Então, fica aí o nosso alerta, né, deputado? O que se quer é acabar com o Código Florestal. Para encerrar, Aldo, qual é a mensagem que você deixa para os brasileiros? Eu deixo uma mensagem de otimismo, de confiança, que todos os brasileiros, independentemente da sua ideologia, de esquerda, progressista, conservador, mas que sejam patriotas, que amem esse país, que defendam os interesses nacionais, possam conhecer, passem a conhecer melhor a Amazônia, passem a conhecer os seus problemas, de fato, que precisam ser denunciados, investigados, qualquer crime em relação ao meio ambiente precisa ser denunciado, mas que separem o joio do trigo, que vejam que a Amazônia é alvo de uma disputa geopolítica, desde o Tratado de Tordesilhas. Ora, se um governo como o da Inglaterra manda uma marinha para fazer uma guerra com a Argentina por causa de uma ilha quase deserta, gelada, lá perto da Antártida, certo? Se ameaçam ir à guerra por causa de um pedaço de rocha no Mar do Sul da China, você imagina que não tem cobiça sobre a Amazônia? Olha, eu andei pelo mundo inteiro, como presidente da Câmara, como deputado, ministro de 4 pastas diferentes. Eu vi sobre a Amazônia todo tipo de manifestação. Cobiça, admiração, respeito, inveja. Só não vi uma coisa, só não vi indiferença. Muitas vezes eu entrava nos gabinetes de outros ministros, eles estavam observando aquele mapa gigantesco e perguntavam sobre a Amazônia, com interesse, com curiosidade. Isso aí, como é que o Brasil vai proteger? Eu vi isso em vários países. Então, nós achamos que a Amazônia é só um problema ambiental? Não, a Amazônia tem a questão ambiental, mas tem a questão geopolítica, tem a questão da cobiça, do interesse sobre uma área que hoje não é apenas biodiversidade, água doce, é também um ativo nesse mercado de crédito de carbono, e é o principal ativo do mundo. Naturalmente, os grandes investidores internacionais, os fundos internacionais que se voltam para aí. Os eleitores europeus, os verdes, que precisam de receber uma manifestação dos governantes, aí lá vai o presidente da França, da Alemanha, falando para os seus eleitores, os acionistas dessas empresas que estão na Europa e nos Estados Unidos. Então, é essa encruzilhada que o Brasil precisa enfrentar e que precisa debater. Tá certo, e acho que a gente resolve bem isso fazendo o que nós estamos fazendo agora, né, deputado? Com esclarecimento. Quer dizer, tirar os absurdos dessa história do Cerrado brasileiro é um absurdo tamanho que eu fico até envergonhado de tocar nesse assunto. Mas, assim, o seu alerta sobre essa cobiça que está por trás da Amazônia, não só pela madeira em si, pelos valores dos minérios que estão no seu subsolo, como isso a gente está cansado de dizer, mas, essencialmente, essa nova contextualização econômico-financeira que é esse mercado do crédito de carbono. Ora, eles querem para eles próprios e nós não vamos permitir isso. E as Forças Armadas também estão alertas. Deputado Aldo Rebelo, eu chamo, né, não é deputado, mas presidente da Câmara, um grande brasileiro, Aldo Rebelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Um abraço, João. Muito obrigado e até breve, meu amigo. Muito bem. Obrigado, Aldo. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, falamos com o deputado Aldo Rebelo, né, ex-deputado, né, ex-presidente da Câmara, ex-ministro de 4 pastas, que está lá no seu rincão de Alagoas falando conosco pela internet e tenho certeza que assim que Aldo voltar à vida pública, uma das primeiras providências dele vai ser resolver esse problema da internet, das comunicações. A gente não pode estar no Brasil, né, impedidos de se comunicar. A comunicação é essencial para a democracia, para o esclarecimento das pessoas. Fica aí o meu pedido para o Aldo: volte para a vida pública e coloque a internet na mão de todos os brasileiros. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas. Vamos em frente. Continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Até a próxima.